Tem um cliente na história da empresa, por exemplo, uma das maiores marcas do mundo, e que a gente escolheu demitir. E depois de 6 meses de trabalho, o time de compras entrou em contato, falou, a gente quer renovar o contrato. Eu falei, a gente não. Não, mas eu vou ter que abrir outra concorrência. Eu falei, esse é um problema seu. Qual que é a forma mais fácil de você tirar dinheiro de uma pessoa deslumbrada? Prometer que ela vai ficar rica e famosa sem esforço. Então, todas as promessas mirabolantes e todos os cursos de vender curso na internet, todos os gurus da internet, eles vão apelar para isso. Vou te ensinar uma coisa que você vai começar do zero, com pouco esforço você vai conseguir ou ganhar mais dinheiro ou ficar mais famoso. Você não acha que a tecnologia, ela tenta tirar uma certa essência da gente como ser humano em consumir, em se dedicar, em ter uma atenção, a ser mais afetivo e menos imediatista? Só que enche tanto o nosso saco que a gente às vezes fala assim, não quero mais isso, pelo amor de Deus, não quero ficar rodando tela, eu quero uma coisa mais, eu quero me aprofundar. Você acha que isso é real mesmo ou é uma percepção minha? Narrativa. Não é sua, é narrativa de mercado, tá? Cada vez que o Instagram muda o algoritmo, ou o Google muda o algoritmo, as pessoas querem fazer engenharia reversa e achar que são capazes de vencer 20 mil engenheiros PhD que estão trabalhando lá. Primeiro que isso é impossível. E daí nascem as religiões. Você precisa de uma explicação metafísica e de acreditar que haverá uma vida depois dessa como prêmio por essa vida. Eu, como cético, não concordo com essa visão. Todos os dias eu faço uma oração de agradecimento. E a pessoa fala, mas como é que você é ateu e faz uma oração? Eu falo, a essa altura do campeonato eu já não sou mais ateu. Eu aceito que tem coisas que eu não compreendo. Foram de ambulância pro pronto-socorro, ela me ligou de madrugada. Pai, me ajuda. E aí, a hora que eu falei pra ela, tô indo, te amo. Ela, eu também te amo. Aí eu acordei minha esposa, falei, tô indo pro pronto-socorro, vou socorrer a Carol e a amiga dela e tal. E ela disse, eu te amo. Aí ela levantou, me abraçou. Esse não é um pequeno, esse é um grande milagre. A gente já começou, tá? Tá gravando, né, Rafa? Tá. Pode começar oficialmente, então? Ai, Rafael, ó, isso aqui, se você for falar direto pro público, O meu rolê é esse, é fingir que a câmera não existe. Fingir que não existe. Estamos conversando no não, boteco. já começamos aqui, a gente já trocou uma ideia muito legal, conhecendo um pouquinho mais da intimidade do Rafael. Rafael Reis, obrigado, cara, por você ter vindo, mas assim, antes da gente entrar aí nos detalhes de onde surge Rafael, eu quero começar, a gente está falando sobre sustentabilidade, sobre energia e tudo mais, eu quero já começar fazendo uma pergunta bem direta para você. Hoje, qual é o ativo mais valioso? A gente está gravando aqui no final de março, está acontecendo uma guerra lá no Oriente Médio e está dando tá dando um furdunço danado com a questão do petróleo. Tá faltando e tudo mais. Então, e aí eu costumo ver algumas pessoas falando que o ativo mais valioso é o petróleo. Quando você muda um pouquinho a chave, o pessoal fala que o ativo mais precioso são os dados. E aí vem uma terceira via que fala que o ativo mais precioso é o conteúdo. Então, assim, qual desses três aí para você é o ativo mais que vai valer mais? De verdade, nenhum deles. Para mim, o ativo mais valioso é a educação. É a capacidade de pensamento crítico. Boa. Porque, assim, ainda mais agora que a gente está vivendo uma era de IA, em que as pessoas estão delegando as decisões e o pensamento para uma máquina, você saber tomar decisões, saber aprender as coisas, é o real diferencial humano. Porque, independente do ativo físico ou digital que existe, você tem adaptabilidade. Então, eu tenho amigos que investem em cripto e 80% do patrimônio deles está em cripto. Tem gente que investe em metais. Agora, os metais estão explodindo de valor por conta da necessidade dos chips de IA. Né? Então, todos os chips eles precisam de muita prata, de bronze, de níquel, daqueles metais super raros, as terras raras e tal. Então, a mineração está se tornando um grande ativo de investimento. Eu invisto 80% do meu patrimônio investido em ações. Eu conheço gente que investe em imóveis. E eu acho imóveis, na minha visão de mundo, um desinvestimento.
Eu tenho dinheiro para comprar meu apartamento algumas vezes, mas não faz sentido, porque o que eu pago de aluguel nele é 0,3%. Tá. E mesmo na perda fixa, eu estaria ganhando 1,1% ao mês. Então tem um delta ali de 0,7% no mínimo, né? Até 0,9%, dependendo do investimento. Isso sem falar do Master, né? Que é CDB de 140% do CDI, mas no CDB normal, de 100% do CDI ali, já não compensa. Mas tem gente que precisa da segurança de ter um imóvel próprio, e assim, é uma decisão pessoal. Mas, independente de tudo isso, a capacidade de pensamento crítico te dá a oportunidade de aprender coisas diferentes e de se mutar como profissional, como pessoa, como projeto de vida. Boa. Então, para mim, o maior patrimônio é esse. É o único investimento que você faz uma vez e ele multiplica pela vida inteira. Mas aí, quando a gente pega e vai para o mercado, por exemplo, hoje, de uma forma mais corporativa, esses 3 temas são os temas que normalmente eles ficam se discutindo aonde que vale mais você, em termos de corporação, de investimento futuro, de ativos, você trabalhar de forma mais estratégica, né? Uns acreditam que sem o petróleo você não gera energia para fazer a máquina funcionar. Outros falam que sem os dados você não consegue fazer com que conhecer o seu público. E já outros falam que se você não jogar um conteúdo, ou seja, você não tiver esse conhecimento profundo, você também não adianta nada porque você não sabe o que fazer com a matéria-prima e tudo mais. Você consegue enxergar isso no mercado corporativo ainda? Porque assim, quando a gente fala de conhecimento, é lógico, eu acho que eu também acredito muito nisso, mas acho que é uma coisa muito ainda, muito do ser humano individual. Não sei se você acha que é isso, né? O indivíduo que fala assim, não, o conhecimento é que vai me levar para o futuro. Mas quando a gente vai para o mercado corporativo, principalmente você que está muito dentro de corporação, você acha que eles ainda estão olhando esses ativos assim palpáveis mais... Assim, que eu acho que são 3 classes de ativos muito específicas. Conteúdo, logicamente, vai impactar todo mundo, mas se a gente pensar em PMEs ou em empreendedores individuais, nem todo mundo vai ter essa consciência do conteúdo como ativo. Os dados, a mesma coisa. Para 90% das empresas do mercado, eles nunca vão precisar de nenhuma profundidade em dados para operar o negócio. Por exemplo, uma cidade que eu e minha esposa gostamos muito e a gente frequenta é Extrema, ali no extremo sul de Minas, divisa com São Paulo. E tem um restaurante maravilhoso ali, já está na 3ª geração da família e extremamente disputado. E assim, o que esse cara precisa de dados? Ele não precisa, né? Não tem uma necessidade para o modelo de negócio dele. O que o petróleo afeta ele? Lógico, afeta o preço dos combustíveis, encarece a logística, vai encarecer um pouco o insumo dele. Ele pode absorver ou ele pode repassar isso nos preços, mas o quanto isso afeta de fato o negócio dele? Né? Para outros modelos de negócio, por exemplo, para o agro brasileiro é muito dependente do transporte rodoviário. Por um erro do governo brasileiro lá nos anos 50 de investir em rodovia em vez de investir em ferrovia. Um país que é eminentemente plano. Né? Então, a gente poderia atravessar esse país com ferrovia para tudo que é lado e escolheu-se o transporte rodoviário muito mais caro, muito mais ineficiente. Então o agro é muito afetado. Primeiro pelos insumos que você tem que usar para a plantação e depois pelo custo de transporte. E hoje o agro é muito baseado em dados. Pensa 20, 25 anos atrás, você ainda tinha a figura do coletor de cana lá. Uhum. Né? Hoje isso é tudo mecanizado, automatizado, tudo com GPS. Você vai e faz a primeira vez o movimento, a máquina aprende e ela vai sem operador nenhum. E isso já acontece há 2 décadas. Então, para cada tipo de negócio, isso vai mudar de alguma forma. Agora, conteúdo para o agro, né? O quanto qualquer tipo de conteúdo vai impactar aquele negócio. Então, acho que a classe de ativo muda de acordo com o tipo de negócio. Boa. Bom, passado essa introdução aí, estou com o Rafael Reis aqui, escritor, professor, palestrante, Pai. Eu sei, inclusive, de uma novidade, mas não vou falar porque vai que sai antes. Não vai. Eu não quero vai ser agora, daqui um mês. Quem sabe? Não dá tempo. Cara, prazer receber você aqui. E dando continuidade a essa questão, você tem um livro
que é um livro é muito comentado, principalmente na área, que é justamente essa moeda de troca, que é o conteúdo, a moeda de troca do século XX. Século XXI. O que seria, então, essa moeda de troca? Para quê? Por quê? Qual que é a tese do livro? Que é muito simples. As pessoas têm dois grandes ativos, digamos assim, que é o que mais vale na vida: o tempo e a atenção. Tempo é uma moeda que você não consegue recuperar. Cada dia que passou, não volta. Eu faço 47 esse ano, mas 3 anos eu faço 50. A essa altura do campeonato, eu tenho mais passado que futuro. Segundo a expectativa de vida do brasileiro, né? O meu acordo com a minha mulher é a gente chegar até os 100 anos. Ela vai chegar 6 anos antes de mim. E a regra dela é: eu não pretendo ficar viúva, então o senhor cuide da sua saúde. Eu já estou num ponto em que provavelmente eu tenho menos futuro do que eu já tenho de passado. Então, o tempo é algo que as pessoas deveriam valorizar. Por isso, quando eu vejo alguém ficando horas numa rede social, scrolling, no mundo zumbi, eu falo: cara, você está desperdiçando vida. E o segundo é a atenção. A gente vive num mundo, século XXI, isso ficou muito evidente, e a cada ano isso acelera mais, em que a atenção das pessoas é cada vez mais escassa. Hoje você tem... E isso o pessoal fala: é a geração alfa, a geração Z. Não, isso atravessa todas as gerações horizontalmente. As pessoas não têm mais paciência. Eu tenho amigos letrados, extremamente estudados e tal, que falam: cara, eu não tenho mais paciência de assistir um filme inteiro. O filme tem que ser muito bom para eu não pegar o celular no meio do filme. E um vídeo de 5 minutos é longo. Outro dia eu repostei um trecho de uma entrevista do Clóvis de Barros, e ele contando uma história ali, e o vídeo tem 10 minutos. E aí eu tive que dizer para as pessoas: assistam até o final, vale a pena. Então hoje você tem que insistir para alguém ter 10 minutos. Né? Minha filha está no 2º ano da faculdade de psicologia, e no 1º semestre ela já manifestou interesse por fazer uma iniciação científica. Ela já entrou na faculdade sabendo qual área ela quer se especializar. Que ela quer fazer psicologia especializada em autismo e síndrome de Down. Ela quer atender crianças de 4 a 8 anos. Ela já tem isso muito claro na cabeça dela desde antes de entrar na faculdade. E o professor da disciplina, ela deu a sorte de ter aula com o professor logo no 1º semestre, já se aproximou dele, manifestou interesse. Ele falou: olha, a gente só abre a seleção para a iniciação científica no 3º semestre. Mas como você tem interesse, eu já vou te dar as orientações e você já monta seu projeto agora. E ela fichou 30 artigos em inglês. Ela falou: pai, eu levava 3 a 4 horas para ler um artigo e fichar. Eu já estou conseguindo fazer em 2 horas. Depois de 1 ano dedicando atenção para isso. Ela poderia estar desperdiçando a atenção dela assistindo BBB, assistindo bobagem no TikTok, no Instagram e whatever. Dá para citar aí exemplos aqui. Lendo revista de entretenimento. E ela resolveu focar a energia dela numa coisa. E aí, ela, na primeira semana de aula, ela falou: pai, eu tô revoltada. O professor passou 35 páginas de leitura e o pessoal tava chorando, esperneando na sala, dizendo que era muita coisa. Tá fazendo faculdade pra quê? Eu falei: filha, não reclama. Essa daí é a tua concorrência no futuro. Quanto mais tapados eles forem, mais trabalho bom vai ter para você escolher. Você vai poder escolher o que você quer fazer. Então, é muito crítico você olhar para as pessoas desperdiçando isso. E do ponto de vista corporativo das empresas, e aí a grande mensagem do livro, se você não tiver um conteúdo muito fora da curva, você não chama atenção e você não merece o tempo das pessoas. E se elas não conhecem você, elas não decidem por comprar de você. Então, a tese básica é essa. Né? São as duas moedas do século XXI. E é interessante esse contraponto, porque quando você lê o título ou a headline, vem justamente isso que hoje em dia a mídia, mas as redes sociais vêm pregando, né? Que o conteúdo é você só jogar pó no ar, né? Ou seja, produz conteúdo. O que para você, como que soa para você isso, assim, dessa ganância de produção de conteúdo e esse conteúdo que não tem nada a ver com o tempo e atenção?
eu tento separar isso no livro, e agora eu estou terminando de escrever o segundo, que eu vou lançar em agosto desse ano, e deixar isso muito claro. A minha mensagem ali é para empresas, é para o mercado corporativo, é para profissionais. Tá. Então precisa separar o que é o infotenimento. O que é conteúdo para entretenimento. Essa palavra então, assim, eu nunca tinha ouvido falar, hein? Que é informação transformada em entretenimento. Então, a hora que você segue lá um humorista, um stand-up comedy, ou você segue um empreendedor que fica falando coisas aleatórias, ou você vai seguir, enfim, uma pessoa que você admira, mas não necessariamente tem um uso profissional para você. O Clóvis, por exemplo, para mim, ele ocupa os dois espaços. Né? Como ser humano que eu tomo como referência, gosto da visão de mundo dele, como professor de filosofia que traduz a filosofia para uma linguagem popular de fácil acesso, e como instrução profissional, porque ele fala muito com o mercado corporativo, e que eu posso fazer paralelos com a minha forma de falar e me colocar para os meus clientes. Então eu uso o que eu aprendo com ele, estou citando só como um exemplo, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Beleza. Mas ali, ele não está levando uma mensagem necessariamente corporativa, ele está levando um posicionamento dele profissional. Então, tirando esse conteúdo de entretenimento, Virgínias e influencers em geral, as empresas deveriam fazer conteúdo baseado em 3 pilares, que é a conclusão do livro. Ou você está apresentando um ponto de vista, ou você está trazendo uma opinião, ou você está dando um direcionamento. Boa. Então, a gente segue empresas e a gente segue profissionais buscando isso. Por que as pessoas me seguem? Elas querem entender ou o meu ponto de vista sobre algo que está acontecendo, né? E eu tenho me posicionado sobre a IA de uma forma bastante cética, crítica e orientada. Elas querem saber o meu ponto de vista sobre coisas que estão acontecendo no mercado e elas querem um direcionamento do que fazer para ter resultado nesse universo cada vez mais competitivo. Então é aí que está a grande diferença. Essa seria, então, a grande dica para quem quer chamar a atenção para um conteúdo realmente profundo e de impacto. E entender que a maioria das pessoas não quer um conteúdo profundo. Né? O cérebro é uma máquina de economizar energia. 25% das calorias que a gente queima todo dia, na verdade, de 20% a 25%, elas vêm pensando. É o cérebro que queima. E, evolutivamente, obter energia era muito difícil. Não tinha iFood na era das cavernas. Então você não podia pedir a sua comida e um motoqueiro tomar chuva para trazer ela quentinha para você. Isso não acontecia. Então assim, deem gorjeta pro motoboy, né? Valoriza o cara. Você tá ali no conforto do seu sofá e o cara tá trazendo sua comida até você, né? Vamos valorizar as pessoas. Você tinha que caçar a sua comida. Então era difícil obter energia. E o corpo busca formas de aumentar a sua chance de sobrevivência e reprodução da espécie. Portanto, se você toma menos decisões, você queima menos calorias. E as pessoas sempre vão buscar atalhos para fazer as coisas, formas mais fáceis. Né? Qual que é a forma mais fácil de você tirar dinheiro de uma pessoa deslumbrada? Prometer que ela vai ficar rica e famosa sem esforço. Então, todas as promessas mirabolantes e todos os cursos de vender curso na internet, todos os gurus da internet, eles vão apelar para isso. Vou te ensinar uma coisa que você vai começar do zero, com pouco esforço você vai conseguir ou ganhar mais dinheiro ou ficar mais famoso. Então, se você lê as entrelinhas da maioria dessas promessas, é o que está escrito ali. Então, assim, a maioria das pessoas vai criar um conteúdo simples. Elas querem o raso, elas querem o simples, elas querem o fácil de consumo. Por quê? Porque aquilo não exige esforço. Você entra no modo zumbi e você fica ali só consumindo. E algumas pessoas vão procurar profundidade em alguns momentos. Então existem os papéis. Existe o conteúdo que você faz, que é simplesmente informacional ou relacional, e tem o conteúdo focado em conversão. E isso vai depender do timing. Então, em alguns momentos, se o cliente está mais num começo de jornada, é mais informação e educação. Se ele está no meio da jornada, é uma orientação para a decisão. Se ele está no fundo da jornada, é uma conversão. Tem a escala de 5 níveis de conhecimento de consciência de produto, que é do Eugene Schwartz, que é de 1939, se eu não estou enganado. Ou é de 39 ou é de 43. Ele fala, tem o cliente ou o consumidor que está totalmente inconsciente sobre o problema.
No segundo nível, ele está consciente sobre o problema, mas não sabe que existe uma solução. No terceiro nível, ele sabe que existe a solução, mas ainda não está no momento de decidir. No quinto nível, ele sabe que existe a solução e está em busca dela. E no quinto nível, ele está plenamente consciente da solução e está comprando a solução. Então, o conteúdo ele vai precisar passar por essas 5 fases. Tem gente que nem sabe que tem um problema. E você precisa ajudar essa pessoa a descobrir que ela tem um problema. Então, existem N formas de acordo com cada produto. Se é um serviço é de um jeito, se é um produto é de outro, se é uma solução que envolve produto e serviço é de uma terceira forma. Em cada canal isso vai mudar. Então, eu me dou muito bem com conteúdo em texto, então eu faço newsletter. Pouquíssimas empresas valorizam esse canal, mas historicamente é o terceiro canal que mais converte no e-commerce. Porque esse cliente já comprou de você, você já tem o e-mail dele, você já sabe o que ele compra. É um canal direto. Tá. Mas existe uma tendência também de que a maior parte dos profissionais dos departamentos de marketing das empresas são muito jovens. E você tende a olhar para aquilo que você vive. Então, eles vão preferir os canais que eles consomem. Aí eles vão focar em rede social, aí eles vão focar em TikTok, Instagram, porque o universo deles consome TikTok e Instagram. E eu tendo a tomar o mundo pelo que eu vejo. Né? Tem uma frase famosa do Schopenhauer: todo homem toma pelos limites do mundo os limites da própria visão. Então você fala, eu faço, então todo mundo faz. E aí não existe esse processo de entender o seu cliente e o que cada um consome. O iFood, por exemplo, investiu muito em construção de marca patrocinando podcast. Um deles, o Flow. E aí você fala, pô, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Porque a pessoa está parada consumindo um podcast, a gente vai no cinema, a gente faz o quê? Compra refrigerante e pipoca. Então você está ali, sentado no sofá ou assistindo no seu celular e tal, é natural que vai dar fome. O que o iFood faz? Torna você consciente do problema. Eu falo, você que está aí assistindo o podcast, pede um rango sem precisar sair do sofá. Você continua aqui consumindo o seu podcast. Então, eu torno um cliente que nem sabia que tinha um problema, imediatamente o cérebro dele fica com fome. Então, é um impulso óbvio, é uma forma de associação de conteúdo com o impulso de consumo. Mas depende de conhecimento de comportamento do consumidor, depende de você entender qual conteúdo encaixa em qual momento da jornada. Maravilha. E aí eu queria só aprofundar, ou tirar uma dúvida contigo no seguinte. A pessoa, ela faz conteúdo raso porque a outra pessoa, ela consome, ela não quer consumir conteúdo profundo. Ou a outra pessoa não consome conteúdo profundo porque essa pessoa aqui não consegue gerar conteúdo profundo. Porque assim, o que eu consigo, eu enxergo hoje, posso estar errado, aí vem você e me ajuda a entender. Eu vejo que hoje é muito cíclico. Assim, você vem conteúdo rápido. Passa um tempinho, a pessoa agora quer consumir conteúdo profundo. Aí passa um tempinho, a pessoa quer passar o dedo rápido. Passa um tempo, não, ela quer se dedicar mais à tela um pouquinho mais tempo. Então, assim, fica um conflito entre o que tá te entregando versus aquilo que você profundamente, como ser humano, você gosta. E aí depois a gente vai entrar isso em A. Mas esse contraponto, assim, de tipo assim, isso vai mudando. Você não acha que a tecnologia, ela tenta tirar uma certa essência da gente como ser humano em consumir, em se dedicar, em ter uma atenção, a ser mais afetivo e menos imediatista? Só que enche tanto o nosso saco que a gente às vezes fala assim, não quero mais isso, pelo amor de Deus, não quero ficar rodando tela, eu quero uma coisa mais... Eu quero me aprofundar. Você acha que isso é real mesmo ou é uma percepção minha narrativa? Não é sua, é narrativa de mercado, tá? Cada vez que o Instagram muda o algoritmo, ou o Google muda o algoritmo, as pessoas querem fazer engenharia reversa e achar que são capazes de vencer 20 mil engenheiros PhD que estão trabalhando lá. Primeiro, que isso é impossível. Segundo, que essa nota de corte generalizando todo mundo no mesmo comportamento é completamente aleatória, não faz sentido nenhum. Você tem pessoas que estão em momento de consumir vídeo curto, você tem pessoas que estão em momento de consumir vídeo longo, isso não necessariamente é profundidade. E eu já, uma vez, assim, muitas pessoas falaram de um determinado figura, e aí um dia eu fui tentar assistir uma live dele de 3 horas. Depois de 1 hora eu já estava com tanta ânsia de vômito que eu parei. Ele conseguiu simplesmente não dizer nada ao longo de 1 hora.
E tinha centenas de pessoas nos comentários dizendo: nossa, eu nunca aprendi tanto. Obrigado por entregar tanto. Então, assim, as pessoas estão em momentos diferentes. Pô, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Você tem desde gente com a educação mais rasa possível, e você tem pessoas como Miguel Nicoleles, que é um dos melhores neurocientistas do mundo. É um cara que o Brasil não reconhece, não investe, mas que deveria ganhar um prêmio Nobel, e que a China montou um edifício, um hospital inteiro para ele, com capacidade de atender 2.000 pacientes, com dezenas de pesquisadores à disposição, financiamento infinito na casa do bilhão, porque o Brasil não valoriza a própria ciência e pede seus cientistas para fora. Então tem de tudo na internet. Você pode procurar artigos científicos, assim como minha filha faz. Você pode fazer cursos. Eu fiz um curso com um neurocientista de Stanford, né, que é o Robert Sapolsky, que tem 3 ou 4 livros excelentes, todos eles. Cara, totalmente de graça. Um curso de Stanford. E eu não tenho hoje nem tempo, nem recurso suficiente para tirar aquele tempo da minha vida e ir para Stanford. E o Sapolsky, eu nem sei se ele ainda dá aula, mas eu pude assistir no YouTube, de graça, legendado. Tá ali. Então existe profundidade. As pessoas aqui não vão atrás. Assim, tem de tudo. Você pode gastar seu tempo numa rede social vendo pessoas extremamente profundas, e você pode gastar vendo Virgínias da vida. É uma escolha. Mas as pessoas buscam o atalho. Assim, a gente não tem uma cultura como país de valorizar o estudo e a erudição. Aí você olha para as culturas orientais. Japão, China, Coreia, só para citar 3 exemplos. A criança chinesa, quando ela nasce, tipicamente os pais postam. É um número de dias, eu não vou lembrar o número de dias agora, mas vamos supor 18 mil. E está ali menos 18 mil. É o número de dias que essa criança vai viver até o dia que ela vai prestar o vestibular. Faz a contagem contrária. Existem 1 bilhão e 300 ou 400 milhões de habitantes na China. Se você é 1 em 1 milhão, tem 1.400 pessoas iguais a você. E você está disputando com todas essas pessoas que vão estudar pra caramba uma vaga numa universidade boa, que é a única chance que você tem de ter alguma carreira de sucesso e se destacar. Então, você nasce com essa cultura. O Japão sempre valorizou o estudo desde muito cedo. As crianças são extremamente disciplinadas. A Coreia, nos últimos 40 anos, se transformou completamente de um país desindustrializado e sem acesso à educação para um dos países mais industrializados do mundo. 2 das empresas que mais valorizaram nos últimos 6 meses são coreanas. Fabricantes de uma central que vai dentro dos chips, das GPUs lá da NVIDIA. Sem essa central de processamento, essas empresas não existem. A NVIDIA não funciona. Uma dessas empresas é a Samsung, coreana, fruto de investimento em educação e tecnologia. A nossa cultura não valoriza. Né? No Japão, você só reverencia 2 pessoas, o imperador e os professores. No Brasil, o professor apanha na sala de aula, é xingado pelos alunos. Em universidades particulares, ele virou um prestador de serviço. Eu conheço coordenadores de pós-graduação que foram repreendidos pela diretoria da faculdade por ter colocado um aluno para fora da sala porque o cara estava fazendo o inferno dentro da sala de aula. Então, assim, cadê a autoridade do professor? Cadê o respeito com a figura do professor? Com quem está facilitando a transmissão de conhecimento? Não existe. Então, a maioria das pessoas quer só ter a vida resolvida. Roma entendeu isso de forma muito simples, né? A política que todo mundo deveria ter estudado ali no primeiro grau, né? Do pão e circo. Exato. Se as pessoas têm o que comer e têm entretenimento, elas não vão reclamar. Vai economizar energia. Não, assim, ela tem o que comer e ela está sendo entretida, o tempo dela está sendo gasto, ela vai fingir que ela é importante a cada 4 anos, votando e escolhendo quem vai ser eleito. Agora, aí vem aqui, eu vou te botar de novo na sinuca de bico, Rafael, ou não. Mas eu fico imaginando assim, você, por exemplo, você é um cara que dá consultoria e que auxilia companhias no seu processo de... Nos últimos 5 anos, a gente atendeu 80 das 600 maiores empresas do Brasil. Geração de lead, vendas, enfim, estratégias de marketing. E, por outro lado, você tem aqui, como um professor, você lidar ali com o profissional que está sendo formado aqui.
E dá para perceber que você tem uma consciência muito forte na questão do conhecimento, de não ligar para o que as artimanhas aqui fazem para poder convencer o grande público. Como que é lidar com isso? Eu tipicamente não dou aula na graduação. Desde o começo da minha carreira como professor, eu sempre dei aula em pós-graduação. A Marta Gabriel me deu a primeira grande oportunidade da carreira na HSM Educação, em janeiro de 2014. Eu sempre faço questão de enfatizar isso e agradecer. A Marta, para mim, é uma grande referência profissional e pessoal, né? Como mãe, como mulher, como empreendedora, como profissional, 6 livros escritos, assim, é uma carreira realmente impressionante. Então, eu trabalho mais com executivos, com adultos. Eu costumo dar aulas em cursos executivos. Porque o meu tipo de aula e a minha forma de passar o conhecimento é mais para um profissional que já tem uma base. Já me chamaram várias vezes para graduação, eu não consigo encaixar isso no Tetris da minha vida. Com todos os compromissos e as responsabilidades, eu falo, cara, não cabe na minha carreira dar aula na graduação. Tá. Cumprir esse papel de alguma forma com cursos online, com palestras e tal, mas não é o foco. Mais recentemente, por exemplo, eu dei uma palestra 14 de agosto do ano passado, aniversário do meu enteado e 3 dias antes do aniversário de 71 anos do meu pai. Para a turma de graduação da USP, uma palestra sobre vida e carreira, em que eu compartilhei com eles algumas coisas que aconteceram na minha carreira, coisas que o meu pai me ensinou muito jovem e que tiveram impacto na minha vida profissional depois. E filmei essa palestra, está disponível no YouTube, para quem quiser. Justamente ajudando esse profissional muito jovem a entender como é que ele olha para a carreira dele a médio e longo prazo. Mas sempre que possível, eu tento me aproximar de professores que estão cumprindo essa etapa da jornada do estudante. Então, já liberei cursos meus de forma gratuita, já dei livro de presente para outros professores, já escrevi prefácio de livro, enfim, da forma como eu pude, facilitei a vida de quem está fazendo essa etapa da jornada. Não, legal. Uma coisa que você trouxe aí e citou foi, por exemplo, agora essa palestra que você fez e que ela todinha foi baseada aí no relacionamento que você teve aí com o seu pai, como ele veio construindo. Você, desde do início lá, você já sabia o que você queria? Como que foi o seu começo profissional lá? Foi alguma chavinha que virou? Foi alguma influência? Como é que o Rafael chegou aonde chegou hoje num profissional aí do marketing? Meus pais são de uma geração na família, de cada um dos lados, que foi a primeira geração que estudou, que fez uma graduação, né? Tanto do lado da família da minha mãe, a minha mãe e as irmãs dela e irmãos, e o meu pai e as irmãs dele. Então, assim, aquilo já era uma conquista, né? Os meus avós, só a minha avó materna tem faculdade. Meu avô materno não tinha, paterno e avó materna também não tiveram educação superior. Então aquilo já foi uma grande conquista. Minha mãe era bancária, meu pai administrador de empresas, e eles sempre deram uma ênfase muito forte em educação. Então, desde muito cedo, eu cresci em casas com muitos livros. A minha avó tem literalmente mais de 1000 livros em casa. Ela tem estantes enormes. Minha mãe sempre leu muito, meu pai sempre leu muito e sempre conversaram muito com a gente. Eu me lembro, assim, muito menino ainda, 10, 11 anos, meu pai lê comigo O Herói de Mil Faces, do Campbell, que fala sobre as mitologias religiosas, né? E As Mil e Uma Noites, né? As histórias das Mil e Uma Noites e tal. O Homem que Calculava. Então, assim, várias histórias que são fábulas e metáforas que crianças conseguem entender, mas que são grandes ensinamentos para a vida. E eu comecei a minha jornada profissional meio que por acaso. E tem um livro que eu recomendo muito que se chama O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow, que ele fala sobre como o acaso determina as nossas vidas. E tem a parte aleatória que você não consegue controlar e tem a intencionalidade que você consegue controlar. Então você precisa entender o lado estoico da vida. Você não controla o resultado, mas você controla o esforço. Né? O que você pode controlar, o que você pode fazer, você controla. O resultado disso você não controla. Tem um que eu tô lendo agora da Annie Duck que chama Pensar em Apostas. E ela é uma grande apostadora de pôquer,
teve uma carreira de muito sucesso, um patrimônio de milhões e milhões de dólares no poker, e ela fala sobre a resultante. Ela fala, você precisa entender que o poker tem as suas ações e tem a parte aleatória, porque é um jogo que envolve sorte, né? Ela falou, às vezes você toma uma boa decisão e perde a jogada, e você não precisa se culpar pela resultante. E às vezes você toma uma péssima decisão e a sorte te favorece e você vence a jogada. E você não pode se vangloriar da resultante. Ela falou, então não se engane pelo resultado, aprenda com as decisões boas e ruins que você tomou. É isso que vai te fazer um bom jogador. Então, eu gosto muito de considerar a estatística no dia a dia da vida. Então, vamos lá. O primo da minha namorada me ensinou HTML, eu comecei a fazer sites por lazer, fazia site para a banda dos amigos. A namorada do meu pai, depois que ele se separou da minha mãe, viu uma vaga no prédio que ela trabalhava, num elevador, para desenvolvedor de sites num provedor de internet, na época da internet de escada, entregou meu currículo, me chamaram, me contrataram. E ali eu ganhava meio salário mínimo, trabalhava meio período por dia, e ali comecei uma carreira nessa área. Depois fui para o maior provedor da cidade, depois fui trabalhar numa afiliada da Rede Globo, pedi demissão aos 22 anos e montei minha primeira empresa. E aí eu trabalho com internet desde os 17 anos. Então esse ano eu faço 47, são 30 anos de carreira fazendo só isso. É a única coisa que eu sei fazer da vida, direito. Então assim, teve o lado da aleatoriedade, fim de semana com o primo da minha namorada, que é um grande amigo até hoje, mora na Alemanha, o Richard, um cara que eu gosto muito. E teve o fato de que eu usei as habilidades que eu herdei da minha família e da minha educação para ir direcionando minha carreira. Mas eu só fui entender o meu plano de longo prazo aos 26 anos. Foi quando eu e minha ex-mulher engravidamos da minha primeira filha, da Carolina, e ali eu fiz o Empretec do Sebrae, e você tem que desenhar um plano de 5 anos para sua carreira. Eu resolvi ser ousadão e desenhar um plano de 15 anos. E o lance é que eu segui o plano. E aí, depois de 12 anos, eu completei o plano, deu certo. As 5 coisas que eu defini ali, eu realizei. Aí eu tive uma crise de identidade aos 40 anos, eu falei, tá, agora eu alcancei tudo que eu queria, o que eu vou fazer daqui para frente? E ali eu comecei a redesenhar os planos e olhar mais para a minha vida pessoal, uma vez que a minha vida profissional estava resolvida, estava encaminhada. E isso foi muito bom. Você acha que esse processo de se descobrir, ele sempre vem... Ele sempre vem depois de um baque desse, de um conflito desse, Esses momentos críticos, assim, eles são muito simbólicos na vida, né? Quando você tem um filho, quando você perde o pai ou a mãe ou um amigo muito querido. Eu, há alguns anos, perdi o pai de um amigo que é meu padrinho de casamento. E ele era um cara que eu tinha sempre como referência, me conhece desde menino, desde 3 anos de idade, me chamava de Fio, né? Então, eu sempre gostei muito do tio Zé. E foi algo que me marcou. Eu perdi aos 22 anos um amigo por uma leucemia. Todos os anos, no aniversário dele, eu faço uma oração, eu falo, você ainda está aqui. Então, esses marcos, eles são muito fortes, são muito simbólicos. Toda vez que alguém tem uma experiência de quase morte, você pode ver que a pessoa muda de certa forma. Porque ela entende a finitude. Ela entende que a vida vai acabar. Tem um texto de um escritor australiano, daqui a pouquinho eu lembro o nome dele, que chama Dancem Macacos Dancem. E aí lá no meio do texto ele fala assim, o cérebro humano evoluiu por um tamanho tão grande que ele se tornou ingovernável. Nós somos a única espécie no planeta que sabe que vai morrer. E por isso a gente precisa inventar um propósito para a vida e um significado para a vida. E daí nascem as religiões. Você precisa de uma explicação metafísica e de acreditar que haverá uma vida depois dessa como prêmio por essa vida. Então você já parte do ponto de vista que essa é uma vida de sacrifício, que essa é uma vida ruim. Eu, como cético, não concordo com essa visão e eu sou mais da linha da filosofia. Eu controlo essa vida. Eu sei o que eu posso fazer a cada dia para tornar minha vida, da minha família e das pessoas próximas melhor. Isso eu posso fazer. Eu não controlo o que vem na próxima. O que vier na próxima, se houver uma próxima, eu só vou saber lá. Eu posso controlar as ações que eu faço agora. Então, esses momentos de choque na vida, eu acho que eles servem para a gente refletir. Para a gente pensar, eu sou a pessoa que eu gostaria de ser? Eu afeto a vida das pessoas ao meu redor da forma como eu gostaria de afetar?
Eu posso ser uma pessoa melhor para mim e para os outros? Então, para mim, sempre foram pontos de reflexão, assim, o nascimento de cada filho, uma separação, reencontrar o amor aos 40 anos, perder o contato com alguma pessoa que era importante para você, né? Viver uma doença crônica ou uma doença terminal. Então, eu tenho um amigo que acabou de perder um rim por conta de um câncer e logo em seguida ele perdeu o avô que criou ele, que foi, na verdade, o pai dele. E isso mudou completamente a visão de mundo dele. Ele falou, eu não pretendia ser pai agora aos 30 e poucos anos. Eu estava imaginando isso lá para os 40. Ele falou, eu resolvi ser pai agora. Eu falei, cara, que bom que algo ruim te trouxe algo bom, né? Mas depende de como cada pessoa olha. Tem gente que vai se coitadizar a vida toda. Ah, eu perdi um rim, eu tive um câncer, eu quase morri. Falou, tá, o que você aprendeu com essa experiência? Como é que essa experiência te torna alguém melhor? Você vai usar isso de muleta a vida inteira ou você vai usar isso como um impulso para valorizar o fato de que você ainda está vivo, né? De que você ainda pode fazer muita coisa. Então, vai muito da forma como você olha esses eventos críticos. E como que foi a sua mudança de visão quando você teve esse baque, que você mudou, falou assim, não, eu vou trocar os meus valores para o que eu realmente cuidar da minha vida, cuidar da minha família e tudo mais, sendo que você atingiu, vamos dizer assim, onde você se planejou na área profissional? Eu comecei a plantar, quando veio a notícia da gravidez da Carolina, né, entrou num momento de reflexão ali, de falar, cara, agora eu sou um pai de família. Eu preciso dar uma vida boa para minha família. E eu ganhava muito mal aos 26 anos. Tinha minha própria empresa, mas a empresa era pequena, era pouco lucrativa. Eu falei, cara, eu preciso dar jeito na minha vida, eu preciso dar certo. Eu tenho uma família para criar. Durante muitos anos, eu pagava o plano de saúde para a mãe da Carolina e para ela, e eu não tinha plano de saúde para mim, eu releguei a minha saúde a segundo plano. E eu foquei muito em construir uma carreira. Então, eu fazia o MBA na FGV, as aulas eram de sábado. Então, cada disciplina, 2 sábados. Só que os eventos da minha área profissional, da minha vertical específica, aconteciam de sexta e sábado. E aí começaram a surgir oportunidades de eu palestrar. Entre terminar uma disciplina do MBA e palestrar para construir meu nome, eu ia palestrar. Eu ia fazer relacionamento com as pessoas. Eu fiz isso anos a fio. E isso é o efeito do juro sobre juro. Você vai acumulando reputação, essa reputação vai se espalhando, e aí ela se torna um cartão de visitas para você. E a maioria das pessoas não tem a paciência. Né? O Charlie Munger, que é sócio lá da maior empresa de investimentos do mundo, ele fala, as pessoas querem ficar ricas rápido. Elas não conseguem esperar para chegar no resultado. É aquela questão da ansiedade. Eu preciso dar certo logo, eu preciso de um atalho. E eu tive a paciência de construir as bases da carreira. E eu sempre fui muito cobrado de estar ausente. Ah, você está sempre viajando, você está sempre fora, você não está em casa, sua cabeça está sempre no trabalho. E quando você vive com a corda no pescoço, né, você não tem reserva financeira, os boletos estão chegando todo mês, e se não der certo, vai dar errado, a sua única alternativa é dar certo. Depois de um tempo, quando essa reputação já tinha se acumulado, quando as coisas começaram a se assentar, e aí, por uma razão que não cabe comentar, eu me separei, veio esse momento de falar, ok, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Como é que eu vou me posicionar e enxergar minha vida daqui para frente? E foi difícil, assim. Foi necessário terapia. Aí veio o diagnóstico da bipolaridade, que foi um grande choque. Olha só. E eu tenho bipolaridade lá do tipo menos grave. Eu nunca sei se é 1 ou 2. A minha mãe tem do tipo mais grave, meu avô tinha do tipo mais grave, a minha do menos grave. E aí o meu psiquiatra me deu o diagnóstico, uns 2 dias depois eu tive a sessão de terapia, e aí minha terapeuta me deu um tapa na cara, uma corda moleque, que foi muito bom. Você não é seu diagnóstico. Você tem isso, você não é isso. E assim, aquilo foi uma baita mensagem, tipo, levanta, vai ficar chorando, moleque. Seja homem, faz o que você tem que fazer. E passei pela fase da negação e da aceitação ali muito rápido, comecei o tratamento, aderi ao tratamento de uma forma muito forte, e uma das coisas que o Dr. Marcelo identificou é que a minha depressão funcional vinha muito da obesidade.
Ele falou, você tem um grau de obesidade muito alto, você tem uma testosterona muito baixa e a sua depressão é uma depressão funcional. Se você resolver, né, o seu peso, os seus hábitos de saúde, você vai, em tese, controlar a sua depressão. Eu ia falar curar, mas deu tempo de refrasear. E nisso veio uma grande transformação pessoal. Isso foi no começo da pandemia. Aí eu comecei a comprar equipamento de musculação, montei uma mini academia em casa, comecei a treinar, fui em busca de suporte nutricional e comecei a reestruturar a minha vida. Desde então eu perdi 35 quilos e comecei a praticar uma série de atividades físicas, uma delas o montanhismo. E a minha esposa me ajudou demais a reencontrar esse significado e aprender a ser um filho melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um sócio melhor, um profissional melhor, um marido melhor. Então, esse choque foi bom para falar assim, olha, tá na hora de pensar no caminho daqui para frente, né? Quem você quer ser? E aí meu sócio trouxe numa conversa no passado uma frase, uma palavra que foi muito interessante, assim, incorporou no meu vocabulário, que é intencionalidade. Qual é a sua intenção com as coisas que você faz? Qual caminho você está intencionalmente trilhando? E isso em cada aspecto da vida. Com a saúde, com os relacionamentos, com o trabalho, com os estudos, com a aposentadoria. Para mim, investimento tem muito a ver com segurança para o futuro. E aí, os meus enteados já me pediram para ensinar investimento para eles. A minha filha não gosta do assunto, mas vai ter que aprender. Já fiz o acordo com ela. E o meu pequenininho, que tem 10 anos e meio, falou outro dia para mim, falou, papai, a titia me deu uma carteira e eu comecei a juntar dinheiro. Vovô me deu um dinheiro, o outro vovô me deu um dinheiro, você me deu um dinheiro, eu tenho R$400. Você me ensina a investir, papai? Eu falei, mas é lógico que sim. Né? E ele tem altas habilidades em lógica, então a molecada ensinou pôquer para ele na praia, ele ficou em segundo lugar. Olha só. Eu falei, cara, vou ensinar. Se ele vai usar essa habilidade para a vida, ele vai. Né? Se ele souber investir, se ele souber lógica, estatística, matemática, são habilidades que ele vai usar para tudo na vida dele. Então, essa questão da intencionalidade foi muito do que me guiou nesses anos. Falei, beleza, eu cheguei no fundo do poço, vivi ali 6 meses sem poder ver meus filhos, aquilo gerou uma crise de identidade muito forte, mas me transformou num ser humano muito melhor. Num pai melhor, num marido melhor, num ex-marido melhor. Então, assim, vários problemas que eu enfrentei nos últimos 6 anos foram moldando uma capacidade que, a palavrinha que estava na moda até uns anos atrás, né, de resiliência. Sim. Né, me ajudou a reconstruir essa visão de mundo e ter uma vida mais leve. Agora, assim, a gente vai atingindo uma certa idade, eu acho que a gente começa a enxergar essas coisas com mais clareza. Sem dúvida. E não tem jeito. Eu tenho filhos pequenos também, e às vezes é tão óbvio que eles falam assim, não é possível que ele não está enxergando isso, não é possível que isso não vai dar bom, não é possível. E aí vem aquela pergunta que normalmente o pessoal gosta de fazer, né? O que você falaria para você? Não, já foi. Não tem o que falar para mim lá atrás. Mas como você falou, você tem um filho de 10 anos, passando por esses momentos todos que você já passou, que você inclusive teve sucesso quando você fez o seu planejamento de 15 anos, deu 12, 15 anos que você cumpriu ali, mas mesmo depois de ter cumprido, teve um sucesso, veio os baques, teve o tal da ressignificação de algumas coisas, reestruturação de outras, e chegou aonde você enxerga o mundo hoje. Só que aí eu não quero que você, por exemplo, vire lá para o Rafael lá, o que você faria, mas para o seu filho hoje, como que você entregaria isso para o seu filho hoje? O meu filho é atípico. Então ele terá dificuldades específicas da forma como o cérebro dele funciona, que é diferente do cérebro de uma pessoa comum. Né? Usava-se a palavra normal, mas não existe normalidade. Existem características. Existem cérebros mais comuns e mais presentes e cérebros que funcionam de formas diferentes. Então a gente não dá os estigmas para ele. O que a gente tem um acordo de fazer, a família toda, eu, a mãe dele, a Carla como madrasta e as outras pessoas todas que convivem, a tia, a irmã, é instrumentalização. Eu preciso dar instrumentos para que ele lide com a vida. Ele ainda é muito jovem, então a gente faz isso de uma forma ajustada para a idade dele. Mas vou dar o exemplo da minha filha. Aos 15 anos eu escrevi uma carta de aniversário para ela.
E eu dei um computador de presente, porque na escola ela precisava de um computador para usar no colegial. Eu falei, esse aqui é o computador que eu sonhava ter para mim. E eu tô dando de presente para você. Eu falei, mas o presente, o computador, ele é só um acessório. O presente está na carta. Aos 16 anos eu escrevi outra carta, e aos 17 eu escrevi outra. E aí aos 17 anos eu falei, essas 17 coisas aqui, elas irão acontecer na sua vida. Você queira ou não. Você sabendo que elas irão acontecer, quando elas acontecerem, você vai poder tirar isso como uma lição. Se você não souber que elas vão acontecer, quando acontecer, você vai sentir que é uma injustiça. Mas não é. Isso são só acontecimentos normais da vida. Uhum. Agora, se você souber que elas vão acontecer, quando elas acontecerem, você vai lembrar. Meu pai me disse. Então isso é normal. A culpa não é minha. E você vai aprender a lição e vai seguir sua vida em frente. Eu falei, em algum momento da vida, você provavelmente vai ser demitida. Em algum momento da vida, você vai sofrer uma traição grande. Ou de um amor, ou de um amigo, ou de uma pessoa que você não esperava. Em algum momento da vida, você vai se endividar e vai ter problemas financeiros. E você vai poder me pedir socorro e eu vou te socorrer. Enquanto eu for vivo nessa vida, minha missão é essa. É proteger você e seu irmão. Então, fui falando várias coisas para ela. Eu até postei essa carta no Instagram, porque eu falei, se você tem filhos, tenta entender isso daqui e ensinar para os seus filhos. Uhum. Porque vai acontecer. Shit happens all the time. E o meu pai me ensinou muito cedo sobre a senoide. Ele falou, a vida é uma eterna senoide. Você está subindo e descendo. Você nunca sabe quando você está no auge e quando você está no fundo. Então, se você entender que tudo que é ruim passa e tudo que é bom passa, você passa pela vida sofrendo muito menos. Que também é uma lição, se você for retroagir, está lá no estoicismo. Né? O imperador, toda vez que chegava da guerra e fazia o desfile em Roma, ele tinha uma pessoa aqui do lado dizendo, você também vai morrer. Que é o memento mori. Né? Uma vez que você tem consciência de que todo mundo vai morrer e você não é especial, isso te mantém as raízes, o pé no chão. Né? Não deixa o ego subir a cabeça e fazer bobagem. Então, o que eu faço com eles é essa instrumentalização, é entender quais habilidades eu recebi da minha família e da minha escolaridade que eu posso passar para eles. Como é que eu instrumentalizo eles para lidar com a vida? Os problemas eles vão ter. Eu não posso impedir de ter. E é no problema que a gente cresce, é no desafio, é na dor. Né? Meu pai sempre falava isso, ele fala, o sofrimento dos outros pra gente é só uma história que a gente tá ouvindo. Enquanto você não viver, você não vai internalizar aquilo. Né? Mas ele também me ensinou uma outra lição poderosa, ele falou, aprenda com os erros dos outros. Você não vai viver a vida toda para errar todos os erros sozinho. Então, se você souber erros imbecis que você não precisa cometer, sua vida vai ser um pouco menos difícil. Então, assim, o meu papel com eles é esse. Mas e essa abordagem técnica, de instrumentalização técnica, e essa abordagem mais de visão de mundo, mais pessoal, mais de... Hoje... Emocional mesmo, de inteligência emocional, isso vem de casa. Porque hoje a gente vê isso e a gente consegue se preparar para isso. Mas nem sempre. Há 2 anos e meio, quando meu filho teve o diagnóstico, ele tinha algumas crises e eu não sabia lidar. Eu não tinha os instrumentos. E aí, na clínica onde ele faz terapia, eu fui buscar outros profissionais, fui fazer cursos sobre, fui ler livros sobre, fui conversar com a minha terapeuta, fui eu me preparar para ser o melhor pai para ele. E aí, quando ele tem as crises, a gente sabe hoje como lidar e como instrumentalizar a nós mesmos emocionalmente para lidar com ele quando ele precisa desse suporte. Então, assim, a gente nunca sabe tudo. E aparece o desafio, e aí eu volto para a base. Eu falo, o que eu preciso aprender para lidar com essa situação? Então, eu tive que desenvolver um controle emocional, porque eu não posso pedir para ele calma se eu não tiver calma. Eu não posso pedir para ele para não fazer determinada coisa se eu estou dando um exemplo contrário. Então, a gente educa pelo exemplo, não pelo que a gente fala. Né? Então, eu falo assim, cara, os meus enteados, eles são homens completamente funcionais desde os 15 anos de idade. Eles lavam o quarto deles, eles lavam o banheiro deles. Eles pediram, faleceu um cachorrinho, pediram uma outra cachorra. Eles é que limpam a sujeira, que dão comida, que levam para passear. Eles sabem cozinhar e cozinham muito, muito bem
A gente foi pra praia agora em janeiro com a tropa inteira. Meus 2 enteados, meus 2 filhos e o namorado da minha filha. A molecada que cozinhou. A gente chegava da praia, eles cozinhavam, se organizavam para lavar a louça e a gente coordenava a orquestra toda ali. E eles gostam disso. Então, assim, são caras que eles lavam a roupa deles. Então, se a gente viaja, a casa continua funcionando. Os caras sabem se virar 100%. E mora numa cidade pequena, então eles fazem tudo de bicicleta. Né? Indaiatuba é uma cidade pequena, uma cidade segura, então vai para a escola de bicicleta, vai para o jiu-jitsu de bicicleta. O mais novo faz escola técnica de gastronomia, vai para lá de bicicleta. Então, assim, eles têm uma vida completamente funcional. Por quê? Porque a Carla resolveu criar homem de verdade. Falou, cara, vocês têm que saber fazer tudo. Sim, sim. E em casa é a mesma coisa. Então, assim, eu faço o almoço. Ajuda a tirar a louça, ajuda a lavar a louça. Cada um é responsável por organizar o próprio quarto. Né? A minha filha hoje já tem a estrutura financeira dela ali. Ela sabe quanto dinheiro ela tem por mês. E outro dia ela estava super feliz, porque estava concorrendo numa vaga de estágio. Ela falou, pai, vou ter meu primeiro salário. Meu enteado recebeu o primeiro adiantamento dele agora na segunda-feira e estava com o olho brilhando. Então, assim, é ensinar a dar valor para as coisas, né? Essa instrumentalização parte muito da gente, de dar essa capacidade para eles. E nasce em casa, não tem jeito, é o exemplo. E você acha que, na sua opinião, o que é mais forte? Você preparar através dessa instrumentalização para esse mundo mais canibal de produtividade, de passar por desafios, ou trabalhar muito mais a parte mental e emocional? As duas coisas, né? O conhecimento técnico ele vai ser sempre necessário, então cada vez que eu vejo alguém dizendo tem que acabar com faculdade, você vê duas classes de pessoas falando isso. Pessoas que são mega empreendedores e têm mestrado, doutorado e chegaram onde chegaram com base na educação, então existe algum interesse político nisso, ou pessoas que são seres humanos deploráveis e estão querendo vender alguma coisa para alguém muito deslumbrado e muito desinstruído na vida, dizendo que a faculdade não serve para nada, você tem que aprender a ser creator, influencer, ou seja lá o que for, fazer day trading, né, fazer cripto. Então, assim, aí é um interesse sujo mesmo. No Código Criminal tem um artigo para isso que é 171, né, estelionato. Mas sabe por que eu tô te perguntando isso? Mas a instrumentalização, eu acho que ela está muito mais na inteligência emocional, porque tendo inteligência emocional, você desenvolve inteligência técnica. Tá. O contrário, muitas vezes, falta. Tem muita gente com inteligência técnica profunda e um emocional ridículo. Eu te perguntei isso porque a gente vive num momento em que as doenças mentais, psicológicas, hoje, elas estão cada vez mais evidentes e cada vez na molecada mais nova. Mas é todo mundo, viu? Não, tem. Os mais novos, eles são mais suscetíveis. É que na Mas nossa, vamos lá, alcança na todos nossa eles. época, quando a gente falava de alguma dessas, tudo bem, a gente não tinha o conhecimento e o esclarecimento que a gente tinha hoje. Mas, às vezes, por não ter, a gente passava na cascadura por aquilo. E hoje eu acho que ela tá mais assim, então assim... Mas ninguém tá isento. Eu tive 2 depressões. Não, então... Eu tive uma primeira em dezembro de 2015, quando a minha empresa faliu. E aí, no ano seguinte, eu tive uma hipomania. Só fui saber disso em 2020, quando eu tive o diagnóstico. E aí, em 2020, eu estava profundamente deprimido. O meu entendimento é que a principal razão era o afastamento dos meus filhos, contra a minha vontade, e depois o entendimento da testosterona baixa, do caso clínico. Mas assim, todo o estudo que eu tive não me livrou de ter depressão. A minha esposa já teve um burnout assim, que absolutamente derrubou ela. Mudou a estrutura psíquica dela desde então. E aí ela descobriu um quadro de ansiedade crítica e etc. Mas, assim, então não te livra. Não livra. Não te livra disso. Não livra, mas eu falo assim que hoje tá tão assim, antigamente, vamos dizer, que era 80-20 para quem não tinha. Hoje é 80-20 para quem tem essa pressão psicológica muito forte. É muito evidente isso. Você acha que isso é uma questão desse universo de ter muita informação, de ter
muita coisa, também. ou é o fato realmente da gente tentar proteger demais as nossas crias e não dar esse preparo, ele não ter essa casca grossa que a gente foi criando ali na... Mas é aí que tá, não é a casca grossa, ela é um escudo. Mas eu vou chegar lá. É multifatorial. Nada na vida é uma variável só. As redes sociais têm um impacto muito grande nisso? Sim. O vício da dopamina rápida lá, de ficar no jogo, de ficar no YouTube, no TikTok, no Instagram, tem o seu papel nisso? Tem. O excesso de trabalho, né, e o culto da produtividade tem nisso? Tem. Tudo contribui. Né? A alimentação cheia de produtos super industrializado e ultraprocessado tem papel nisso? Tem. A superurbanização tem papel nisso? Muito grande. Ano passado, houve um êxodo de 90 mil pessoas da cidade de São Paulo rumo ao interior. Campinas recebeu 40 mil habitantes. Jundiaí recebeu 25 mil. Indaiatuba recebeu 25 mil habitantes, é 10% da população da cidade. Houve um boom tão grande de condomínios que o prefeito proibiu a abertura de novos condomínios. A cidade não tem infraestrutura para receber tanta gente. É mais água que tem que ser tratada, é mais energia elétrica, é mais segurança pública, é mais urbanização, é mais um monte de coisa. A cidade tem que se preparar para receber essa população toda. E mesmo das metrópoles intermediárias, né, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, você vê um fenômeno maior de interiorização. Muita gente indo morar no campo, indo morar em cidades muito pequenas mesmo, justamente em busca dessa qualidade de vida. Menos trânsito, menos poluição, menos barulho, menos estresse, menos você está exposto à violência. Eu, por exemplo, troquei de carro porque eu estava vindo muito a São Paulo. E o carro que eu tinha era um carro muito visado, que me expunha à violência. Eu prefiro circular com um carro mais simples, que não é um carro visado e que não me expõe à violência. Então, assim, são escolhas por conta do contexto que a gente tem. Mas tem esse outro lado de falta de preparo mesmo, da tal da casca. Uma psicóloga que me acompanhou em 2019, ela me deu uma fábula para ler que é o Herói na Armadura. É alguma coisa assim, agora me fugiu o título. E é uma fábula muito simples, assim, você lê em 20 minutos sobre o cavaleiro na armadura. Um cavaleiro que não tira, ele tem uma armadura reluzente, toda gigante, bonita e tal, e o tempo todo ele está com a armadura. Porque a qualquer momento pode acontecer uma guerra e ele tem que estar preparado instantaneamente para batalha. E aí ele está dentro de casa com a família dele, ele está de armadura. Ele está na rua, ele está de armadura. Em todos os momentos ele está armado. E em alguns momentos da minha vida eu fui cobrado por isso. Por falar, você está sempre duro, você não está aberto às emoções, você não se deixa viver. E eu vivia naquela preocupação que a maioria dos bons homens vive de sustentar a família, de dar conforto dentro de casa, de pagar as contas. Digo os bons porque hoje a sensação que a gente tem lendo as notícias e vendo comentário em rede social é que a maioria é deplorável, né? E aí existe esse mito de que a gente tem casca. Você tem casca até que a casca quebra. E eu sempre me achei cascudo. Eu sempre me achei bom de briga, sempre me achei inatingível. E aí, quando a Cris me trouxe essa fábula e a reflexão, eu resolvi tirar a armadura. Só que tem um problema nisso. Você não consegue mais vestir de volta. Assim, hoje eu sou muito mais suscetível às emoções e eu me deixo vivenciar isso de uma forma muito mais intensa do que jamais na minha vida. Eu não tenho vontade de voltar para a armadura. Então hoje, assim, eu falo dos meus filhos, eu choro. Eu estava no stand ano passado em um dos eventos, chegou uma cliente, que era cliente nossa há um ano, falava com ela por e-mail, fazia call, falava por WhatsApp. Ela chegou no stand e ela me deu um abraço de 1 minuto. Ela falou, queria muito te conhecer pessoalmente. E ela ficou 1 minuto abraçada comigo, todo mundo começou a olhar assim e tal. E a gente ficou umas 2 horas conversando sobre a vida, a gente não falou de negócio. A gente falou de filho, falou de viagem, falou de um monte de coisa. E isso são coisas que você tem que se deixar viver. Então a gente cria esse mito, né, de que eu aguento, eu sou forte, eu sou foda, até que você quebra. E aí muita gente quebra, não consegue se levantar. Então hoje o que eu recomendo para todo mundo, por mais fodão que você se ache, é fazer terapia,
É trabalhar seus sentimentos, é entender que você vai ter momentos em que você vai se sentir muito, muito, muito cansado e tá tudo bem. Não é uma falha, você não é incompetente, você não é um babaca. Eu sigo alguns perfis lá sobre autismo e sobre crianças atípicas, e outro dia tinha um pai, ao que parece ali num culto de igreja e tal, chorando de soluçar, assim, passando mal, né? Que foi o momento que ele teve para desabar e falou, eu tô tentando dar conta de tudo, eu tô tentando botar dinheiro em casa, eu tô tentando pagar as terapias do meu filho, eu tô tentando ser um pai presente, mas eu tô cansado. Né? E aí eu fui lá e eu só botei um comentário. Eu falei, às vezes a única coisa que um homem precisa é ouvir obrigado. Né? Então, assim, e as mães, pelo menos metade dos pais, quando descobre que o filho é atípico, abandona a família. E aí a mãe está lidando com a sociedade, com o preconceito, com a dificuldade de matricular essa criança, com as terapias todas que ela precisa, com não conseguir se sustentar e sustentar a casa, com ter que cuidar de toda a rotina da casa e dar atenção para uma criança atípica que exige uma atenção em período integral. E assim, tem mães se suicidando, tem mães morrendo. Outro dia eu li uma notícia de uma mãe na Argentina que foi encontrada morta e o filho também. Ela morreu e ele, depois de 4 dias, morreu de fome. Ela morreu de cansaço, de exaustão e ele de fome. Então, assim, cara, adianta você dizer para uma pessoa dessa, você tem que ser resiliente, você tem que ter força, você tem que ter casca para aguentar a vida. Cara, não dá. Tudo tem um limite. Então, para mim, eu sempre olho cada coisa com essa perspectiva multifatorial. Nada nunca é uma coisa. Né? E vem o princípio da aviação. Tem um livro maravilhoso que chama Checklist Manifesto. E ele analisa checklists de várias coisas, da construção civil, da aviação, e aí ele fala de um checklist para medicina, que você tem que se submeter antes de uma cirurgia. E os médicos tinham muito preconceito com aquilo. Eu sou médico, fiz residência, um checklist vai mudar as coisas? E aí ele mudou a chave, ele falou, se você fosse ser operado, você preferia que o checklist fosse usado ou não? E aí 90 e tantos % responderam que sim. E aí virou um padrão do OMS e foi adotado no mundo todo. E aí fala-se muito ali, né? Um avião nunca cai por uma única razão. É sempre um conjunto de falhas. Tem as falhas técnicas e tem as falhas humanas. Na maioria esmagadora das vezes, o que derruba um avião é uma falha humana. Então, sim, a gente precisa estar aberto para a nossa falibilidade, aceitar isso e entender como é que eu cuido da saúde mental e também da saúde física, porque uma coisa impacta na outra. Né? Hoje já é de conhecimento público e tem muito artigo científico sobre isso, que você cuidar da saúde física, principalmente musculação de alto desempenho, levantar carga alta, tem um impacto gigantesco na saúde mental e no controle da ansiedade, da depressão, da obesidade, de uma série de problemas de saúde que são crônicos na sociedade hoje em dia. Eu estava ouvindo a CBN vindo aqui para o estúdio e o repórter lá falando exatamente sobre isso, que mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. 50%. Cara, isso é muita coisa. E aí, com atividade física e algum conhecimento de alimentação, você consegue controlar isso. Cara, quantos nutricionistas, quantos médicos, quantos preparadores físicos não tem conteúdo no TikTok, no Instagram, no YouTube? Então, assim, você tem acesso à informação hoje com profissionais de altíssima qualidade que nunca na história da humanidade foi possível. Tem recurso. Mas aí você vai assistir a Virgínia ou você vai assistir um nutricionista que está te ensinando a comer? Você vai assistir bobagem ou você vai ficar assistindo transmissão de videogame? Ah, mas eu não posso ver transmissão? Pode, usa lá meia hora, 1 hora do seu dia para isso. Mas usa outra meia hora, 1 hora para aprender uma coisa útil para tua vida, aprender a fazer um exercício em casa. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Cara, faz calistenia. É o peso do próprio corpo, você não precisa de nenhum equipamento, você e o chão conseguem fazer. Né? Então, assim, tem formas, mas precisa querer. Um amigo meu, ele trouxe para mim, uma vez eu perguntando para ele, né, como que é essa questão de você ter o propósito e ter uma mensagem, algo bom e cuidar do corpo. Ele me trouxe um exemplo muito interessante. Ele falou assim, olha, de que adianta o cavaleiro ter ali a super mensagem na sua mão
se ele não tem um cavalo que aguenta levá-lo até o destino. Falou, é mais ou menos isso. Não adianta nada você estar com a mente boa se você não tem um corpo saudável para levar onde você precisa. Então, essa relação de mente e corpo, ela precisa estar muito, muito, muito alinhada. E aí, eu só quero te perguntar, a gente já está indo aqui para o fim, Rafael. Você trouxe muito, mas muito, muito profundo essa questão do amadurecimento emocional, de como você enxerga o mundo hoje. E como que isso tem impactado e como isso impacta hoje você na sua vivência hoje profissional? Você enxerga hoje as companhias, as empresas de forma diferente? Como que você leva esse seu ferramental, esse seu conhecimento técnico lá para dentro das companhias Eu e da tenho uma consciência muito educação? grande de o que você pode mudar e o que você não pode. Eu Tá. atuo no que eu posso. Então, dentro da minha empresa, eu e os meus sócios temos essa mesma visão desde sempre de cuidar das pessoas. E as nossas meninas, por exemplo, foram mães de 4 ou 5 bebês aí nos últimos 3, 4 anos. Todas elas têm certeza absoluta de que elas vão voltar da licença maternidade com o emprego delas garantido. Todas elas. E, ao mesmo tempo, a gente não tem políticas, digamos assim, me fugiu o adjetivo agora, hipócritas. Né? Eu vou contratar determinada minoria e eu não posso demitir aquela minoria. Eu contrato competência, eu demito incompetência. Seja lá qual for a característica. A pessoa não foi contratada pela característica. Ela é contratada pela competência e, se ela for demitida, é pela incompetência. Mas tem que desenvolver as pessoas. Tem. A gente tem universidade corporativa, a gente tem mentoria, a gente tem acesso a curso, mas é algo que para mim é chocante. Nos últimos 5 anos, passaram pelo menos 150 profissionais pela empresa. Todos eles ganhavam acesso aos meus treinamentos na nova escola de marketing. 3 concluíram. Um dos cursos lá custa R$5.000. A pessoa tem de graça. 3 terminaram, de 150. Então, assim, isso me diz muito sobre o ser humano. Então, eu atuo onde eu consigo mudar. É uma consciência que eu trago ali, principalmente do estoicismo. Eu tenho controle sobre a minha ação. Eu não tenho controle sobre o que o outro vai fazer com isso. Então, assim, dentro do mundo corporativo, uma amiga minha madrinha de casamento, a Vivian, ela usou uma frase muito bonita uma vez. Ela falou, o mercado corporativo é uma máquina de moer alma e cérebro. E é um mercado extremamente competitivo, cada um tá cuidando do seu e tá todo mundo com o foda-se ligado. Então, todo esse papo bonito, não sei o quê, muitas vezes é discurso. Né? Não faz muitos anos, a Ambev criou uma diretoria de saúde mental. Depois de alguns funcionários se suicidarem por conta da pressão no trabalho dentro da Ambev. Então, assim, entre o discurso e a prática existe uma distância muito grande. O que a gente tenta fazer é, dentro da onde a gente pode ter impacto, ter esse impacto. Né? Então, criar um ambiente saudável, cuidar das pessoas, proporcionar desenvolvimento. Dentro dos clientes, a gente leva treinamento quando a gente pode, treinamento técnico, capacitação. Então, onde me cabe atuar, a gente atua. E você acha que o público em geral já consegue perceber quando há essa preocupação, quando a empresa tem essa preocupação? Eu te pergunto assim, você como profissional, né? Como profissional mesmo de marketing ali, sabe, que estuda bem, você acha que isso é uma narrativa só? Ou realmente, quando Muitas vezes a empresa se preocupa, não, eu vou me preocupar com o ser humano, tá? Como eu me especializei muito em copywriting, em storytelling, eu estudei muito por conta, né? Neurociência, comportamento, psicologia do consumo, comportamento do consumidor. Eu tenho uma capacidade muito grande de ler as entrelinhas. Então, você lê aquilo, você começou a ler o press release ou a notícia, você já sabe o grau de hipocrisia que tem naquilo ali. Né? Então, você lê notícia de sustentabilidade, determinada marca está usando água 100% renovável na fabricação dos equipamentos. Aí você vai ver, a empresa faz máquina de lavar.
Porra, irmão, se o engenheiro se concentrasse em criar um método de lavagem que usasse menos água em cada residência do Brasil, e ele está vendendo ali 10 mil máquinas de lavar por mês, ele está economizando centenas de milhares de litros de água tratada em cada cidade. Isso tem um impacto muito maior em sustentabilidade do que os litros que ele usa para fabricar o equipamento ali na fábrica. Mas a assessoria de imprensa vai lá e monta um release, conta uma história, o executivo dá entrevista reforçando aquela história, o jornalista tem uma fonte para botar a culpa e ele publica aquela história. Ele fala, não, mas eu estou dando a informação que a fonte me deu. E aí todo mundo tem um acordo velado de aceitar essas hipocrisias. Acabou de entrar em vigor agora a NR1, que é a legislação ali específica sobre saúde mental nas empresas. Eu tenho amigos que trabalham nessa área, que dão um treinamento específico. Tem um amigo que eu gosto muito, que é o Rafael Stein. Ele perdeu a esposa por um câncer de mama faz alguns anos, e ele fala muito sobre o papel do homem na família, na sociedade, no trabalho. Ele tem uma newsletter muito bonita, que chama Do Depois, né? Falando sobre isso. A escola liga e fala, olha, mãe, precisa buscar seu filho porque está doente. Falou, não tem mãe, só tem o pai. Olha, precisa levar a sua filha, a mãe precisa levar a filha no ginecologista. Não tem a mãe, é o pai que vai levar. E ele fala, eu tenho uma menina de 14, um menino de 10, e eu vejo o mundo que as mulheres enfrentam hoje. E como é que eu vou criar o meu menino para que ele respeite as mulheres, e como é que eu vou criar a minha menina para sobreviver nesse mundo que odeia as mulheres? Então, muito desse papel, e ele vai para dentro das empresas, dar treinamento e falar sobre o papel da masculinidade, como o homem deveria se comportar, levar essa discussão. Mas o mercado, de forma geral, olha isso com muito mais narrativa do que ações reais. O que é anunciado, o que é praticado, muitas vezes tem uma distância muito grande. Tem um cliente na história da empresa, por exemplo, uma das maiores marcas do mundo, e que a gente escolheu demitir. A gente não renovou o contrato por conta da saúde mental do time. Eles têm uma cultura lá dentro de uma competição surreal. Eu tenho amigos que pediram demissão dessa empresa. Ele falou, cara, era uma demissão ou um tiro na cabeça. Não dava mais. E caras muito bons, inclusive. E essa empresa é assim no mundo todo. Eu tenho uma aluna na Itália que trabalha nessa empresa, esse cara mora na Alemanha e trabalha nessa empresa. Tenho amigos nos Estados Unidos que já foram funcionários dessa empresa, e essa empresa foi cliente minha aqui no Brasil. E depois de 6 meses de trabalho, o time de compras entrou em contato, falou, a gente quer renovar o contrato. Eu falei, a gente não. Ele, não, mas eu vou ter que abrir outra concorrência. Eu falei, esse é um problema seu. Eu estou cuidando do meu time. Não faz sentido para a gente continuar atendendo vocês, porque o grau, a carga de estresse que você está colocando no meu time vai me fazer perder profissionais extremamente qualificados que eu não quero perder. Então, eu prefiro perder esse contrato do que perder a minha equipe. Então, assim, quantos empresários tomam uma decisão desse tipo? E para mim, para o meu sócio, isso foi assim, indiscutível. Eu falei, os caras lá entraram em contato pedindo renovação. Por mim, a gente não renova. Ele falou, de jeito nenhum que a gente renova. E aí, quando a gente comunicou isso para o time, veio aquele alívio, assim, Em 2020, eu acho, foi no Dia Internacional da Mulher, as meninas fizeram um post no Instagram, e a copy, foram elas que fizeram, eu não quis mexer. Existe espaço para as mulheres no marketing digital? E aí tinha uma frase, um depoimento de cada uma delas falando sobre como é trabalhar com marketing digital. E aí veio um aluno meu, me mandou uma inbox, falou, virou feminista agora? Até tu, Brutus. Aí eu respondi para ele, eu falei, é justamente por conta de comentários como o seu que a gente precisa fazer esse tipo de afirmação. E aí tirei o print, mandei no grupo para as meninas, assim, e uma delas respondeu, eu falei, cara, é por isso que eu te amo. Eu falei, cara, assim, para mim isso é o óbvio. É o óbvio. Não precisaria ser dito, mas tem que ser dito, né? O Chesterton tem uma frase maravilhosa, ele fala, chegará o dia em que precisaremos provar que a grama é verde. E, infelizmente, a gente chegou nesse momento. O meu comentário, muitas vezes, em alguns vídeos na internet, assim, cara, passou da hora da humanidade ser extinta e a gente devolver a administração para os dinossauros. O planeta era muito melhor com eles. Assistiu o Planeta dos Macacos, né? Que eles dominam e escravizavam cara, a humanidade os humanos. deu errado, assim, é lamentável.
né? As pessoas, a gente tinha aquele entendimento nos anos 90, né? De que se as pessoas tivessem acesso à informação, o mundo seria melhor. Hoje todo mundo tem acesso à informação. E o mundo é pior. É pior. Rafael, para a gente encerrar, me diga o seguinte, meu irmão. O que o Rafael hoje, pessoa, com toda essa bagagem construída, falaria para um profissional de marketing? E o que o Rafael, um profissional de marketing tão estudioso e que tem uma bagagem também tão grande, diria para alguém, um Rafael com a sua mente, com as suas emoções? Cara, assim, de certa forma, acho que um resumo do que a gente conversou aqui, né? Eu fiz uma camiseta que eu usava em algumas aulas da Nova Escola de Marketing, que era escrito assim, siga a porra do plano. Né? Então, eu sempre falei para os meus alunos, tenha um plano e siga o plano. O problema é que a maioria das pessoas não tem um plano. Elas ficam enganadas por essa ladainha do propósito. Eu tenho que encontrar um propósito. Aí veio aquele câncer dos coach, né? Os coach de internet. Eu fiz coaching em 2016 com a Fábia Cruz, formação internacional, pós-graduação, conhecimento extremamente profundo, né? Aquele coaching corporativo, de executivo para executivo. E foi extremamente benéfico para mim. E tem esses coaches de internet, né? De subir montanha e matar gente lá em cima. E por aí vai. E aí fica essa ladainha do propósito. Aí você vai ver o coach e fala, o meu propósito é ajudar as pessoas a encontrarem o propósito delas. E aí fica todo mundo correndo em volta do rabo, né? Parece cachorro correndo em volta do próprio rabo ali, não faz sentido. Ninguém precisa ter um propósito para viver. O propósito da vida é a própria vida. É você se amar e se respeitar e se cuidar e cuidar das pessoas no seu entorno. Seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, seus amigos. Pô, tem um amigo que você gosta muito, faz 1 ano que você não conversa com ele. Porra, bicho, manda um WhatsApp. Fala, cara, tô com saudade, você passou pela minha mente, tô pensando em você. Né? Eu tenho uma amiga de Portugal que a gente se chama de irmãos, eu falei, é uma irmã que a vida me deu. Outro dia eu sonhei com ela. Acordei, mandei mensagem e falei, sonhei com você. Tava encostado no seu ombro ouvindo sua voz. Aquilo me deu uma paz. Aí ela assim, nossa, eu tô chorando de ler. Ela falou, sinto muita saudade e tal, a gente tá um oceano de distância, né? E então, pô, você tem tanta ferramenta para se aproximar das pessoas. Então, acho que para mim é muito esse lance do que você quer para a sua vida e para as pessoas próximas. Muita gente vem com essa coisa, não, mas que legado você quer deixar? Eu falei, cara, eu tenho noção da minha insignificância. Eu sou 1 em 8 bilhões de pessoas, eu não vou fazer falta nenhuma a hora que eu morrer. Vou fazer falta para meus filhos, para minha mulher. O resto do mundo, dali 1 mês, não vai lembrar quem eu sou. Foda-se. Não muda nada. A minha existência não muda o planeta. Eu tenho 100% dessa consciência. Mas eu sei que eu posso ter algum impacto nas pessoas próximas. Nos meus alunos, nos clientes, nos funcionários, na minha família, nos amigos. É esse o alcance. Então, se você tiver essa consciência, fala, cara, o que eu posso fazer por mim e por essas pessoas? Então, para mim, isso já instrumentaliza muita coisa. Isso não é o propósito? Você pode interpretar como propósito, é que a palavra foi tão usada que ela se esvaziou de significado, né? Mas, de certa forma, você pode entender isso como um propósito, né? De gerar impacto positivo. Ok. Agora, do ponto de vista de autodesenvolvimento, é ter um plano, né? Eu estabeleci o meu plano ali, de forma resumida, o que eu queria? Criar uma reputação que me gerasse clientes. Se você resumir uma frase, é isso. Então, eu queria ser consultor das maiores empresas do Brasil. Para chegar lá, eu tinha um caminho para construir. Então, eu queria escrever um livro, eu queria ser professor, especialmente em MBA e pós-graduação, eu queria ser palestrante, e aí tinha um objetivo pessoal lá, que era um sonho de infância, que eu queria comprar um carro V8. Na época era um Mustang. Quando eu cheguei na idade que eu tinha que comprar um Mustang, eu não tinha dinheiro para comprar um Mustang. E aí eu comprei uma BMW V8, que era o segundo carro da fila, que eu tinha visto com 13 anos, numa viagem que meus pais fizeram com a gente para Campos do Jordão. Collor tinha acabado de abrir as importações, então tinha um monte de Mercedes, BMW, eu olhei aquele carro e falei, um dia eu quero ter esse carro. E aí eu comprei aquele carro.
Depois eu comprei a segunda. Então eu tenho uma 93 e uma 94. Tem 2 V8 em casa. Né? Aquilo foi um prêmio que eu me dei. Falei, beleza, durante 40 anos eu me preparei para esse momento. Eu posso me dar esse presente, né? Eu posso me dar esse luxo. Um carro velho. Né? Tem gente que quer um Porsche, tem gente que quer uma lancha. Eu queria um V8 velho lá. E beleza. Mas todos aqueles objetivos foram alcançados. Escrevi um livro, dei aula em 8 das 10 melhores instituições do Brasil, dei aula em instituições em Portugal, dei aula em mestrado em Portugal, dei aula numa extensão de neuromarketing da Universidade de Coimbra, né, a universidade mais antiga de Portugal, uma das mais antigas da Europa, extremamente tradicional. Conheci dezenas de pessoas incríveis na minha carreira. Fui muito abençoado na minha carreira por isso. Mas assim, eu segui o plano. Eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar. Então hoje eu falo com muito orgulho, como eu falei lá na abertura, a gente já atendeu 80 das 600 maiores empresas do Brasil. Então isso hoje para mim é um motivo de grande orgulho. Eu falo, cara, um cara de uma família de classe média, que veio do interior, que fez uma graduação na Unip. Eu não fiz, cara, uma universidade famosa, né? Fiz uma universidade muito simples. Depois fiz um MBA na FGV, mas a essa altura do campeonato já não fazia mais diferença. Eu já tinha tantos anos de carreira, já tinha construído tanto que o MBA foi só um título para poder dar aula em MBA. Né? Ele já não teve mais um papel de impacto na carreira. Mas vários amigos de MBA acabaram se tornando clientes. O Fábio na 3M, a Ju também da 3M, a Marina na Bosch, a Marília na Bosch, o Mark também da Bosch. Então, assim, várias pessoas. O LF, que estava no Itaú, agora está na Prudential. Então, assim, várias grandes marcas e grandes empresas que vieram pelas pessoas que eu conheci no caminho. Então, essa coisa do plano, para mim, sempre foi muito importante. Você tem que ter uma clareza e você tem que se apegar naquilo. Se você fica pulando de galho em galho, você está recomeçando sempre. Se você tem a visão, né, você fala, cara, eu sei onde eu quero chegar. O caminho vai mudar. Seu plano vai dar errado. Então, o que você precisa entender é, você fez um plano, esse plano é incompleto e ele vai mudar ao longo do caminho. Tá tudo bem, mas você tem que ter um plano de saída. No meio do caminho, você vai se tornar outra pessoa. Meu pai me deu um livro aos 17 anos que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. É um livro do Carl Sagan. Depois eu li o Cosmos, li o Bilhões e Bilhões e tal, mas esse livro em si foi muito importante. Foi o que me ensinou o ceticismo, essa visão crítica sobre a vida. E é um livro que eu releio a cada ano. Esse ano eu vou fazer 47, eu tenho que reler de novo. Então eu li aos 17, aos 27, aos 37, agora aos 47. E aí um amigo meu falou, mas por quê? Eu falei, porque o livro é o mesmo, mas eu sou outra pessoa. A cada 10 anos eu mudei. O meu repertório mudou, as minhas experiências mudaram, o meu entendimento do que está dito ali vai mudar. Então eu releio, porque é um livro que teve um impacto tão grande lá no começo e que me ajuda a voltar para as raízes a cada 10 anos. É um grande manual de consulta ali. O Pálido Ponto Azul, eu tenho a edição capa dura dele em casa, colecionável, assim, não deixo ninguém pôr a mão naquele livro. E que é um dos textos mais maravilhosos, né? Eu falo que o Carl Sagan é um filósofo da modernidade. Muito mais do que um cosmologista e um físico, um astrofísico, ele era um filósofo. Né? Você lê o Pálido Ponto Azul, ele fala, cara, ele conta o episódio em que a sonda que estava indo a Voyager, né? Estava indo para o extremo do sistema solar. E ela vira para a Terra e tira uma foto. E aí tem um reflexo na lente, né, do Sol e tem um pixel que é a Terra. Então ele fala, esse pixel repousado em um reflexo do Sol é onde nós vivemos. É onde todos os imperadores e líderes supremos, e nesse momento de guerra do Irã, né, esse vocabulário de líder supremo está em alta de novo, né? É onde todos os conquistadores e guerreiros viveram. É onde nós vivemos. Isso aqui mostra que a gente não é nada no universo. A gente é um grão de areia na vastidão cósmica. Então, assim, olha para isso e cria consciência da sua finitude, da sua pequeneza. Essa mania de achar que nós somos o centro do universo, que nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus. Assim,
cria essa consciência. Então, isso para mim sempre foi muito forte desde moleque, né? É algo que eu herdei do meu pai. E é uma consciência que eu sempre tentei passar, pelo menos para os alunos. Se você tiver essa clareza do ser humano que você quer ser, e vai ficando mais claro o que você falou da maturidade, né? Esses dias eu postei no Instagram, acho que foi no domingo, eu falei, amadurecer é o processo de se tornar quem você sempre deveria ter sido. Então, quanto mais você amadurece e compreende a vida, melhor você fica. E aí a gente fala, puta, eu queria pegar tudo que eu aprendi e dar para minha criança de 10 anos para que ela não sofra. Não tem como. Se ela não sofrer, ela não amadurece. Né? Então é aí que entra a instrumentalização. Então, assim, para mim, essa clareza do plano. Cara, eu vejo minha filha nisso. Entrou na faculdade, ela sabe a carreira que ela quer seguir. Ela sabe o que ela quer estudar, ela sabe porque ela quer fazer iniciação científica, ela sabe locais onde ela pode fazer uma pós-graduação, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China. Eu tenho começado a botar China na cabeça dela. Ela falou, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, o país que mais deposita patentes de saúde na atualidade é a China. Falei, ó, começa a olhar para a China. Você tem a vida inteira pela frente, mas estuda. Falei, não se preocupa. Vovô trabalhou muito para me dar educação, eu trabalhei muito para te dar educação, eu quero que você estude. Se torne a melhor profissional que você puder. Depois que você estiver muito qualificada, você vai ganhar seu dinheiro e você vai ganhar muito dinheiro. Agora eu quero que você estude. Graças a Deus eu pude trabalhar para te proporcionar isso. Maravilha. Bom, a gente está chegando ao fim. Chegamos ao fim, na verdade. Teria aqui papo para... Vamos ter mais uns 4 episódios para a gente gravar. Falar de marketing é chato, falar da vida é mais legal. Mas me fala, onde que o pessoal pode te encontrar? Quais são os endereços? Sou péssimo de rede social, principalmente em audiovisual. Né? Eu não tenho essa natureza de pegar o celular e ficar falando para a câmera. Né? O meu ego não me permite fazer isso. Onde encontra a sua consultoria, a tua empresa? Mas assim, é muito fácil. No Instagram, onde eu sou mais presente, né? Rafael.Reis. No LinkedIn, Rafael Reis, também só tem eu. E no Google, né? Rafael Reis, ali vai encontrar tudo meu site, o site da Web Estratégica, as minhas redes sociais, o livro, o evento. A gente tem um evento agora em agosto, o Content Experience, é o maior evento de marketing de conteúdo no Brasil. Então, assim, são os locais onde eu mais estou. Em eventos, essa semana tem o CMO Summit, vou estar lá. Assim, tem bastante material no YouTube, tem material em outros lugares, mas acabo sendo mais ativo em Instagram. E LinkedIn. E chegou no Instagram, mandou em direct... eu mesmo respondo as mensagens. Boa. Eu não tenho bot, não tenho assistente, não tenho estagiário, não tenho nada. Eu mesmo respondo. Às vezes eu levo 3 dias para responder, mas eu mesmo respondo. Que é que nem essa semana. Meu sócio me passou ontem, ele falou, precisa falar com essa pessoa. Eu falei, fala que sexta eu chamo. Falei, amanhã eu tenho rotina o dia inteiro, quarta e quinta tem evento, meu foco é nisso, qualquer outra coisa espera, sexta-feira eu falo com ele. Falei, se for gente, me liga. Se não for, sexta-feira eu respondo. Mas eu mesmo respondo, faço questão. Rafael, obrigado. A gente está abrindo essa temporada, gravando aqui no novo espaço, nesse novo estúdio. Tá lindo, muito bonito esse estúdio. Realmente é em casa. Um prazer te receber aqui em casa. Obrigado pelo convite, pela recepção calorosa. As portas estão abertas e estamos sempre à disposição. Precisando, a gente está por aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Né? Espero vocês no evento lá em agosto. E eu tenho brincado com todo mundo, né? Por conta de disponibilidade, é um ano que tem Copa, tem eleição, então os espaços de eventos estão muito concorridos. O evento caiu no dia do meu aniversário, 24 e 25 de agosto. Então no final... Aí eu já falei pro time, não me façam passar a vergonha de cantar um parabéns. Eu sei que não vai ter como fugir. O time, já fica aí, ó, a dica. A hora que eu subir no palco, eu sei que vai vir um parabéns. Então eu já tô preparando o espírito para isso. E aí, será se vai ter lá, nessa época aí já vai estar com quem será? Com quem será que a Rafael vai casar? Isso é uma coisa que já está resolvida pro resto da vida, mas aí vai rolar uma surpresinha agora no fim de abril. Boa. Então... Mas ela está sempre comigo em todos os eventos. As meninas sempre perguntam às alunas, né? Tem vários alunos e alunas que ao longo dos anos foram se tornando amigos. Pessoas realmente próximas, assim, que eu já recebi em casa, que a gente já viajou junto, que saiu para jantar, enfim, né? Tem gente muito boa no mundo. Ela falou que eu sou muito abençoado, porque eu atraio muita gente boa. Né? Isso é uma coisa que eu realmente agradeço, assim, aprendi isso muito com a Carla, a ser grato.
Então, todos os dias eu faço uma oração de agradecimento. E a pessoa fala, mas como é que você é ateu e faz uma oração? Eu falo, a essa altura do campeonato eu já não sou mais ateu. Eu aceito que tem coisas que eu não compreendo. Pronto. Mas eu não professo uma religião. Mas eu aprendi que agradecer pelas coisas me faz enxergar o valor de cada pequeno milagre, né? De cada pequena coisa. Então, assim, eu agradeço pela saúde, eu agradeço pelo trabalho, eu agradeço pela família, agradeço pelos amigos, agradeço pelas oportunidades, agradeço pelas pessoas que eu tenho oportunidade de conhecer e me aproximar, né? Eu falo, cara, a vida é muito gentil comigo, assim. Então, eu aprendi esse ritual, né? Não é o gratiluz, gratitude da galera, aquela bobagem, não. É assim, é realmente um exercício de humildade, de falar, cara, eu recebo tanta coisa que eu preciso ver o valor grande de cada pequena coisa. Esses dias, só pra gente encerrar, porque faz 6 anos, 7, né, que eu me separei, e faz 6 anos que eu não ouvia da minha filha, pai, eu te amo. E aí outro dia aconteceu uma situação, uma emergência com uma amiga dela, e foram de ambulância pro pronto-socorro, ela me ligou de madrugada, pai, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Ela, primeiro, tá tudo bem, eu tô na ambulância, minha amiga passou mal, estamos indo pro pronto-socorro, você encontra a gente lá? Me troquei, fui para lá, ficamos com ela, levamos para casa, né? Os pais estavam viajando e tal. E aí, a hora que eu falei para ela, tô indo, te amo. Ela, eu também te amo. Aí eu acordei minha esposa, falei, tô indo pro pronto-socorro, vou socorrer a Carol e a amiga dela e tal. E ela disse, eu te amo. Aí ela levantou, me abraçou. Eu falei, depois de 6 anos. E aí eu agradeço todo dia. Falo, esse não é um pequeno, esse é um grande milagre. Então, acho que é um exercício poderoso a gente reconhecer as bênçãos. A vida é boa. É muito boa. Irmão, obrigado mais uma vez, cara. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e espero que a gente se encontre mais vezes no caminho da vida. Vamos sim, com certeza. Um abraço. Obrigado.